pra gente obedecer a palavra. Toda vez que ele ensinava, meu coração transbordava. Prega, 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 olê, canta, canta, cantola. Ora, 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 olê, o som que transporta e não passa. Ó, pastor nosso amigo, ungido escolhido por Deus. Cuida de suas ovelhas, coração bondoso é o seu. Prega, 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 olê, canta, canta, cantola. Ora, 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 olê, o som que transporta e não passa. Pastor nosso amigo, hoje cantamos pra ti. Agradecemos a Deus, grande presente és pra mim. Prega, 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 olê, canta, canta, cantola. Ora, 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 olê, o som que transborda e não passa. Ó, pastor nosso amigo, pedimos que Deus te abençoe, que guarde bem muita saúde e que suas forças renove. Boa noite, pastor. Feliz Dia dos Pastores. Que Deus te abençoe. Oi, pastor. Feliz Dia do Pastor. Pastores, que Deus abençoe. Pastores, eu amo muito vocês. Um abraço bem forte. Tchau. Bom, eu hoje estou aqui em nome dos jovens da Batista Vila Formosa para prestar uma homenagem para os pastores e parabenizar pelo Dia do Pastor. E eu decidi escrever umas palavras para passar uma mensagem de agradecimento a vocês. Dia do Pastor. Pastor, escolhido por Deus para cuidar do rebanho. Enfim, sejam crianças, jovens ou não tão jovens assim. Ser pastor significa liderança, ensinar a palavra de Deus ao necessitado e propagar o evangelho que um dia lhe foi ensinado. Boas ações também são forma de evangelização, levar a palavra de Deus e mostrar na prática o tamanho da nossa gratidão. Tamanha é a nossa comunhão, onde tudo vira festa e haja festa. Festa, festa, festa e mais festa. Temos dentro da igreja uma família que ora todos os dias para passar essa fase ruim, como essa. Com toda a saudade que estamos de um simples abraço durante o momento selfie, essa fé aumenta cada dia sabendo que existe alguém preparado para nos dar uma palavra de esperança, mesmo sendo pela televisão, Facebook, YouTube ou Instagram. Nossa alegria é saber que podemos contar com alguém escolhido por Deus que o fez pela sua imagem e semelhança. Muitas coisas já aconteceram durante todos esses anos, momentos felizes, muitas conquistas, muitas realizações e muitas bênçãos. Mas também teve momentos que infelizmente não podemos contar para Deus novamente. Esse ano, o Dia do Pastor não terá as homenagens que sempre fazemos no culto da manhã. Porém que esses momentos de luta sirvam ainda mais de lição para nós, lição de amor, lição de compaixão com os que mais precisam e com certeza pregar o que nos foi ensinado, abençoados para abençoar. Se Deus quiser, que tudo isso acabe logo para que voltem as nossas festas, nossos abraços e nossa união. Então foi essa a minha mensagem para os pastores da Batista Vila Formosa. Quero parabenizar vocês por sempre estarem com a gente nos nossos momentos de tristeza, no nosso momento de alegria, muitas vezes deixando as famílias de vocês em casa para vir nos acolher, nos dar uma palavra de consolo. Então eu quero agradecer pela vida de vocês, agradeço a Deus por ter vocês nas nossas vidas e eu falo em nome de todos os jovens da Batista Vila Formosa, Feliz Dia do Pastor. Olá, irmãos! Hoje estou aqui para homenagear os nossos pastores em nome de toda a Vila Teens. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através das suas mãos.
seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho aonde devo ir. Por isso que canto essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através das suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho aonde devo ir. Por isso que canto essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para nós. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde devo ir. Por isso que canto essa canção em homenagem a ti. Eu era uma ovelhinha que vivia a chorar, sentia
Olá! É uma alegria saber que você está acompanhando as transmissões da Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E sabemos que neste momento nós precisamos estar ainda ligados uns aos outros. Podemos não estar presencialmente nos tocando, mas estamos em espírito unidos, louvando ao único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, participe conosco, aí onde você está, louve, cante conosco e também ouça a mensagem que vai fazer grande diferença na sua vida e na minha vida. Deus abençoe. Seja bem-vindo a mais uma celebração da Batista Vila Formosa. Uma alegria, um privilégio poder estar com você, adentrar ao seu lar mais uma vez. Quero agradecer você que tem nos acompanhado e vamos falar um pouquinho nessa oportunidade sobre o que a Bíblia fala para sermos realmente um servo de Cristo Jesus. Você que nos acompanha e que não faz parte de nenhuma comunidade, eu quero dizer para você que nós não precisamos de religião para ser servos de Cristo. Nós escolhemos congregar, participar, estar em alguma comunidade justamente porque aceitamos a Cristo. Então as indicações para sermos um servo de Cristo e não um servo da religião, da igreja, está relacionada com a palavra do Senhor. Hoje, em especial, a denominação batista comemora o Dia do Pastor. E aí tem muita gente que pensa que essas indicações que eu vou ler, que o apóstolo Paulo deu ao jovem pastor Timóteo de como ser um servo em Cristo, isso é só para pastor, mas não é, serve para todos nós, serve tanto para mim quanto para você, você que faz parte de alguma comunidade, você que está nos acompanhando como visitante. Eu quero compartilhar com você os ensinos do apóstolo Paulo, para que todos nós possamos ser servos do Senhor. Independente da missão que Ele te confiou, independente daquilo que você tem desenvolvido aí na sua igreja, na sua comunidade, todos nós precisamos ser servos em primeiro lugar. Meu desejo e minha oração é que o Espírito Santo mais uma vez nos ilumine na compreensão da palavra do Senhor e que possamos ser edificados e cada vez mais, independente das lutas e dificuldades, sermos servos do Senhor, servos fiéis, servos que procuram fazer a vontade dEle. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Quero te pedir por todos aqueles que estão nos acompanhando, suas famílias, Pai de amor, que o Senhor continue guardando a cada um, abençoando os que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, perderam os seus entes queridos, que o Senhor esteja confortando, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão cuidando desses enfermos, que o Senhor tenha compaixão, dê direção, Pai de amor. Quanto a nós que aqui estamos, que nós possamos continuar te servindo, continuar procurando te agradar, continuar, Pai querido, amando o nosso próximo, expressar na prática esse amor e que juntos nós possamos caminhar no caminho do serviço, sendo servo fiel ao Senhor, não à religião, não a líderes, mas servir ao Senhor fazendo a Tua vontade. Te peço agora que o Teu Espírito Santo possa iluminar cada vida, abençoar cada família, onde quer que esteja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito interessante quando nós falamos de serviço, né? Parece que hoje nós temos uma questão de hierarquia. Então, quando nós assumimos alguma responsabilidade, principalmente no meio cristão, temos espaço, por exemplo, como pastor, como diácono, como um líder de um ministério, como presbítero, parece que há uma ideia totalmente equivocada, né? Porque quando nós fazemos isso é que nós temos que servir mais, e parece que aí há uma dificuldade de interpretação. As pessoas parecem que querem exercer, entre aspas, esse ministério ou essas posições para estar em destaque, para tantas outras coisas que não é simplesmente ser servo do Senhor.
E o apóstolo Paulo, como sempre, né, ele nos instrui, nesse caso específico, falando ao jovem Timóteo, ele fala justamente quais são as indicações para sermos um servo de Cristo, para continuar sendo um servo de Cristo mesmo nesse período. Eu quero compartilhar com você a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos e depois vamos caminhar também até o versículo 13. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Quais são as indicações? O que Paulo está dizendo para Timóteo? Como é que Paulo está instruindo Timóteo? Primeiro, ele está relembrando que Timóteo já estava acompanhando ele, já tinha sido ensinado pela sua avó, pelos seus familiares, né? Já vinha acompanhando, e aí Paulo também começa a instruir Timóteo, ele está acompanhando, ele está sendo instruído pelo próprio apóstolo Paulo. Nós hoje temos muitas maneiras de ser instruídos, mas é claro que a principal delas é buscar na palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós podemos, através de ouvir uma mensagem, uma palestra, né, nós podemos ser instruídos. Mas aqui Paulo está dizendo, e ele vai afirmar isso e reafirmar, que nós precisamos, mesmo com toda essa instrução, não esquecer que essa instrução, que essa orientação não é para proveito próprio, mas é para colocar em prática através do serviço a Cristo Jesus. E as indicações que Paulo diz, ele começa no versículo 1 a dizer o seguinte: serve para todos nós. A primeira indicação para ser um servo de Cristo é fortificar-te na graça. Fortalecer na graça, depender da graça, confiar na graça, e é muito difícil, né? Como é que a gente pode entender um favor merecido? Hoje em dia está tão difícil isso, né? Ninguém faz sem nada em troca, mas nós precisamos saber que a graça do Senhor é que nos libertou, a graça do Senhor é que nos salvou, a graça do Senhor é que continua nos sustentando. Nós não temos méritos, não seríamos capazes, não temos condições de comprar essa salvação ou de ter essa liberdade. Nós não temos condições de realizar o serviço que agrada a Deus se não for pela graça dele, se não for sob a sua vontade. Então Paulo está dizendo a cada dia, fortifica-te na graça, para passarmos períodos como esse. Paulo está preparando Timóteo. Nós pastores, quantas vezes passamos tantas lutas, dificuldades? Você está aí na sua casa, quantas lutas, quantas dificuldades você está passando. Mas quando nós nos fortalecemos na graça, quando nós realmente vivemos na graça do Senhor, na dependência da graça, desse favor imerecido, confiando, sem duvidar, aí realmente nós vamos ser servos de Cristo. Nós parece que hoje estamos mais preocupados em ser servos da religião, da denominação, do cargo que ocupamos, quando na realidade, se formos bons servos, já está ótimo. E o bom servo, primeiro, precisa se fortificar na graça, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo condição econômica, condição acadêmica, ele continua ou ele precisa continuar dependendo da graça do Senhor. Não se esqueça disso. Para sermos realmente servos do Senhor, para realizarmos a obra do Senhor, como vai agradar ao Senhor, nós precisamos fortificar na graça do Senhor. Mantenha essa confiança. Nunca se esqueça que estamos aqui, vivemos pela graça, somos salvos pela graça, não pelas obras. Claro que quem é salvo vai realizar boas obras, mas nós não somos salvos pelas obras, e sim pela graça. Fortifica-te na graça. Amém? Outra indicação que Paulo
fala ao jovem Timóteo, serve para nós, todos nós nos dias de hoje, está no versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Paulo entendia muito bem disso, né? Conhecia muito bem disso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, e aí é muito atual hoje, preste bastante atenção. Paulo está dizendo que para ser um servo do Senhor, nós precisamos estar prontos para passar provações, dificuldades, vencer obstáculos. E é interessante que o soldado, na guerra, no dia a dia, ele não pode medir, pensar que não vai conseguir ultrapassar, pensar nos obstáculos, mas ele tem que estar pronto, ele treina, ele se prepara, ele foca, ele se dedica, né? Paulo depois vai falar também do atleta, que se dedica. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, as pessoas abrem mão de tudo para treinamentos, para ser um campeão olímpico, um jogador de futebol, fica lá concentrado, longe da família, para conseguir alcançar êxito. Ele está focado só ali, ele está concentrado somente naquilo que ele tem que fazer. Qual é a tática, como vai jogar, como vai ser a jogada, ouvindo o técnico, não é verdade? O soldado também se preparando. E por que nós somos diferentes? Nós precisamos estar prontos para passar por provações, sendo instruído pelo Senhor. Fortalecemos na graça, o Senhor nos dá condição, nós precisamos estar firmes, estamos focados. Vamos passar pela pandemia? Vamos passar. Vamos vencer? Vamos vencer. E por que nós vamos vencer? Justamente porque nós precisamos estar dependendo do Senhor. E para ser servo do Senhor, servo que agrada ao Senhor, nós não podemos recuar, nós precisamos estar prontos para passar por provações. Esse evangelho que muitas vezes alguns pregam, que nós não vamos ter dificuldade, não vamos ter problema de saúde, não vamos ter problema financeiro, não vamos ter problemas de relacionamento, isso não é verdadeiro. A palavra do Senhor não diz isso, mas essa mesma palavra, e Paulo está ensinando a Timóteo, que como servos, como soldados, como atletas, nós vamos vencer, nós vamos passar por essas provações. E aí você precisa estar pronto. Na reflexão da igreja, que eu envio para o grupo interno da igreja, dessa semana eu falei justamente sobre isso. Às vezes nós reclamamos demais e nem percebemos, né? Outro dia eu vi alguém reclamar que agora você tem que levar as coisas da feira, do mercado, né? Principalmente as mulheres, às vezes tem que lavar tudo, higienizar tudo. Aí eu fiquei pensando, e aqueles que estão nas comunidades que gostariam de fazer isso, mas não têm o que lavar, não têm o que higienizar, porque não tem essa condição? Você já pensou nisso? Nós não percebemos esses detalhes. Nós precisamos estar prontos para passar provações. Nós só vamos estar prontos quando dependemos totalmente da graça do Senhor, confiar no Senhor. Por isso, Paulo está dizendo o seguinte, para ser um bom servo, além de fortificar na graça, nós precisamos estar prontos para passar por provações. A vitória é ganha, temos a coroa da vida, mas nesse mundo passaremos por provações. Estamos passando agora, mas fique por dificuldades, por obstáculos, mas fique firme. Fique firme porque continuaremos servindo um Cristo vivo e poderoso. Amém? E Paulo destaca também no versículo 15 do mesmo texto de Timóteo capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra. Estava falando agora há pouco do soldado, do jogador de futebol. Como é que pode o soldado não conseguir manusear, manejar a sua arma? Como é que ele vai conseguir? Como é que pode o jogador não conseguir fazer jogada, não conseguir ter uma intimidade com a bola? Como é que ele vai fazer? Agora, como é que nós podemos ser servos do Senhor se não sabemos manejar a palavra dele? Eu costumo dar aquele exemplo, eu sou... não como jovens aí, mas eu sou limitado no conhecimento da internet, né? Até um limite a gente vai. Outro dia eu estava ouvindo um pessoal falar, mas precisa comprar esse computador, ele é muito bom. Então eu falei, mas qual é a utilização dele? Porque às vezes nós temos uma mega máquina com muita coisa, mas nós não utilizamos nada. Só utilizamos na internet, digitar um texto, não há essa necessidade, nem sabemos usar, né?
Às vezes compramos algo que não utilizamos, aquilo porque nem sabemos, não procuramos. Aliás, é um mal de todos nós, principalmente os brasileiros. Nós não lemos manual, né? Não sabemos. De vez em quando a gente vai descobrindo algo que tinha em casa. Ah, fazia isso, porque a gente não se inteira. Nós não procuramos ler. Isso acontece também com a nossa vida cristã. Não sabemos manejar a palavra. E aí entramos em desespero, muitas vezes, sabendo que o manual está aqui. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, quando você tiver dificuldade, busca na palavra. Para isso você precisa saber manejar. Para isso você precisa saber realmente compreender, você precisa estudar. O servo do Senhor, e a outra indicação principal para ser um servo de Cristo, é procurar não ler, mas estudar a palavra, manejar a palavra. Essa palavra aqui que vai nos alimentar, que vai trazer direcionamento. Então nós precisamos manejar bem a palavra. Por isso que Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa manejar bem a palavra. Olha o texto: procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha o texto: aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é ficar pegando carona nos outros, só ouvindo a mensagem, só ouvindo o texto. Não, precisamos estudar, precisamos nos preparar. Já pensou o soldado na guerra esperando só pelo comandante atirar e ele não sabe manusear a arma? Imagine o jogador de futebol esperando só pelo técnico. Como seria isso? Para sermos realmente um servo em Cristo Jesus, precisamos saber manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra não precisa fazer curso de teologia e pós-graduação, mestrado, doutorado, não. É você ter um tempo, todos os dias, para meditar na palavra do Senhor. E tempo, pelo que temos ouvido, é o que não falta agora. Então vamos aproveitar esse tempo para manejar bem a palavra, para realmente ser um servo do Senhor, um servo que agrada ao Senhor e não a pessoas. Amém? A outra indicação que Paulo fala a Timóteo, e serve também para os nossos dias, é evitar falatórios inúteis e profanos. Isso está hoje em todos os lugares, inclusive nas igrejas. Olha o versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Falatórios profanos inúteis é aquelas discussões que muitas vezes nós estamos vendo que não levam a lugar nenhum. Eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais, inclusive falando, de cristãos, de uma disputa, algumas discussões que nós não conseguimos chegar a um consenso. Nós não contribuímos para a solução do problema. Fugir desses falatórios inúteis e dessas questões que é perda de tempo. Não que o cristão, que nós, como servos do Senhor, não temos que participar ativamente de todos os segmentos da nossa sociedade, aliás, vivemos nessa sociedade. Mas são contribuições que vão, discussões que vão contribuir. Às vezes nós ficamos falando sempre a mesma coisa, mas não agimos. Nós falamos, por exemplo, de justiça, mas na realidade nós somos injustos, muitas vezes. Nós falamos de justiça, mas primeiro queremos beneficiar os nossos. Falamos de injustiça social, mas é muito difícil, não sei você, mas eu acho que é muito difícil alguém querer abrir mão de uma parte do seu salário. Falamos de justiça social, mas não praticamos muitas vezes. Falamos da discriminação, do preconceito, mas não amamos o próximo, na prática. Então, nós ficamos falando, discutindo assuntos que não vão surtir efeito. Nós precisamos falar e investir tempo naquilo que vai realmente trazer resultado. E quando você tiver que falar de política, quando você tiver que falar de família, quando você tiver que falar de economia, quando você tiver que falar sobre qualquer assunto, busque primeiro sabedoria na palavra, maneja bem a palavra. Tem tantas pessoas que têm trazido palavras que, olha, impressionante. Tem impactado as vidas, falando sobre política, sobre a questão social, sobre economia, sobre saúde, mas pessoas que realmente têm bom senso, Então,
para ser um servo do Senhor, que agrada ao Senhor, nós precisamos estar preparados. E Paulo diz a Timóteo, foge, sai fora, na linguagem popular, desses falatórios inúteis. Vamos procurar investir o nosso tempo, a nossa mente e as nossas palavras naquilo que edifica e naquilo que realmente traz resultados. Amém? Paulo continua falando. No versículo 22 ele vai dizer o seguinte: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam a Deus. Fugir das paixões da mocidade. Tudo aquilo que nós às vezes fazemos precipitadamente, não é só das paixões na questão sexual, na questão financeira, não é isso. Envolve muito mais que isso, né? É passar essa fase, é não tomar decisões precipitadas, além das paixões que eu já falei. O jovem ele é muito afoito, lembra do filho pródigo? Dá tudo aqui, vai embora. Ele vai embora e perde tudo. Paulo está dizendo, não tome essa atitude para realmente ser servo do Senhor. O servo do Senhor, ele não vai ser precipitado, ele não vai estar enraizado nas paixões desse mundo. Falamos no texto no início, aquele soldado que está preocupado lá, a guerra, tem que se preocupar com a sua segurança, o atleta, ele não vai se envolver com outras coisas, ele foca. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é servir a Deus, é ser um servo realmente fiel. Então, nós precisamos fugir dessas paixões da mocidade. Podemos ser alegres, podemos ser jovens, aliás, somos jovens e alegres, na verdade, sem ter essas paixões que, na realidade, não trazem alegria, não trazem juventude, mas trazem prisão e trazem tristeza. Para sermos servos fiéis do Senhor, Paulo está dizendo o seguinte: esquece essas paixões, viva focado naquilo que agrada ao Senhor. Amém? Versículo 23, caminhando para o final, vou repetir o que Paulo falou. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engenderam contendas. Esse é o grande problema que estamos vivendo no nosso país, a polarização. As questões da contenda, as questões de brigas, e aí as pessoas não se falam mais. Me lembro que na última eleição, famílias, pessoas da mesma família não falam mais uma com a outra por questão política. Outros deixam de se falar por causa do time de futebol. Outros deixam de falar ou de se falar porque não pertence à mesma religião, à mesma igreja, às vezes até da mesma religião e denominação, mas porque mudou de igreja. Quanto tempo perdido! Que questões, às vezes questões que poderiam ser resolvidas de forma tão fácil. E infelizmente, nós caminhamos no nosso país abençoado por Deus por causa todas essas questões, e eu não estou aqui defendendo A, B, C ou D, não. Estou falando do momento que vivemos, de dificuldade na humanidade, no mundo, e no nosso país, dificuldade dobrada. Porque enquanto muitos estão morrendo, perdendo a sua vida, nós estamos debatendo tantas outras coisas que nesse momento são questões que, além de trazerem contenda ou contendas, são inúteis para o momento. São inúteis e não vão trazer nada que realmente agrega. O que nós precisamos nesse momento é o versículo 24, e Paulo também orienta Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Esse é o momento de ser brando, de ter o seu ponto de vista, opinar sim, mas você não pode ser alienado, mas você precisa realmente ter sabedoria do Senhor.
porque muitas vezes nós devemos ser como servos do Senhor, canal de bênção, canal de apaziguar contendas, mas nós estamos vendo justamente ao contrário. Pessoas que se dizem religiosas, pessoas que se dizem cristãs, mas estão, na linguagem popular, colocando mais lenha na fogueira. Eu sou daquele, eu sou desse lado, eu sou desse. Quando na realidade nós vivemos, falando do nosso país, vivendo no mesmo país, dependendo na questão financeira da mesma moeda. O que acontece na economia vai afetar a todos, o que acontece na saúde vai afetar a todos, o que acontece na política vai afetar a todos. E aí nós esquecemos de ser brando, de ser mediador, conciliador. Há pouco tempo foi criada a figura do conciliador na justiça brasileira. Por quê? Porque o número de ações, né, de tantas coisas no judiciário não dá conta. E aí então criou-se a figura do mediador e conciliador, para ver se consegue diminuir essas demandas. O conciliador, o mediador é aquele que vai ouvir, vai mediar, para tentar chegar numa solução. Nós, como servos do Senhor, e uma das instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, para ser um servo fiel, ele precisa ser mediador e conciliador. Isso que nós precisamos nos dias de hoje, para ser servo do Senhor, ser brando, ser conciliador. E por último, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Ou seja, praticar a justiça, a fé e o amor. Essa justiça tão reivindicada, tão falada nesse tempo, só vai vir se for a justiça que vem do Senhor. E essa justiça, ela tem que ser levada através dos seus servos. Para levar essa justiça e o amor, nós precisamos praticar essa justiça, praticar a fé, praticar o amor, e aí sim, aí nós seremos servos do Senhor e vamos impactar esse mundo. Vamos poder realmente dizer que seguimos as orientações do apóstolo Paulo como o jovem Timóteo. E essas orientações valem para o adolescente, para o homem, para a mulher, para o pastor, para o leigo, para o diácono, para o líder, para o religioso, para o não religioso, não interessa. Vale para todos, porque assim nós vamos conseguir viver numa sociedade melhor. Nós vamos conseguir viver numa igreja melhor, uma igreja que agrada a Deus, um povo de Deus, que vive realmente para Deus, focado no Senhor. Meu desejo e minha oração é que possamos seguir as indicações de Paulo e concluo, sendo um servo de Cristo, fortificando na graça, estar pronto para passar provações, manejar bem a palavra, evitar falatórios inúteis e profanos, fugir das paixões da mocidade, repelir questões que causam contendas, ser brando, praticar a justiça, a fé e o amor. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Meu desejo e minha oração é que passemos esse período e após esse período de pandemia, de isolamento, possamos realmente continuar sendo servos do Senhor, independente da sua religião, independente da igreja que você frequenta, independente se você pratica ou não. A igreja, a religião não leva aos céus, mas a graça do Senhor vai nos levar à vida eterna. Que Deus abençoe a todos e que possamos realmente seguir as orientações do apóstolo Paulo e ser realmente servos do Senhor Jesus em primeiro lugar. Que Deus abençoe você e a sua família. Neste momento quero trazer a você algumas comunicações e queremos primeiramente agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado através das nossas transmissões. Queremos agradecer também, principalmente, todos vocês que têm contribuído, têm ofertado e têm doado, pois através das suas contribuições e doações, nós temos auxiliado muitas pessoas.
Através de todos esses recursos, nós investimos integralmente na obra do Senhor e no auxílio das pessoas que têm passado por necessidade nesse momento da pandemia, onde muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos e também perderam seus empregos. E isso tem feito uma grande diferença na vida dessas pessoas. Então, continue contribuindo, continue participando, sabendo que através da sua doação, as pessoas têm sido abençoadas. Nós temos o 0800, que nós utilizamos para receber pedidos de oração, mas nós ampliamos esse atendimento. Então, das 8 às 18 horas, você pode ligar para fazer o seu pedido de oração, mas também para saber como contribuir, como auxiliar aqueles que estão passando por necessidade ou colocar uma sua dificuldade para que nós possamos, na medida do possível, também atender à sua necessidade. Nós queremos ainda pedir que você continue nos acompanhando as transmissões da Batista Vila Formosa. Temos as quartas de estudo às 20 horas e aos domingos as nossas celebrações às 10 horas da manhã e também às 20 horas. É uma alegria saber que você tem nos acompanhado. Deus abençoe.